Bom, gente, a gente vai falar aqui que o desequilíbrio que acaba acontecendo de você dedicar a sua vida demais pela profissão e a sua necessidade. A gente vive dentro de um coletivo que existe uma desconstrução natural das coisas e uma construção de um mundo projetado por aquele que organiza, tá? Isso a gente pode ver, por exemplo, na criação de uma cidade e na criação de uma zona rural. Quem sustenta a cidade é a zona rural. A cidade, ela não consegue se manter se não tiver alguém produzindo no campo. Então é um mundo ou uma realidade, corrigindo aqui, tá? Uma realidade artificial, entendeu? É um mundo numa visão de perfeição, né? De uma realidade boa que não existe, né? Porque ela é sustentada pela área rural, o que existe na parte urbana. O problema de você se dedicar à vida profissional é o desequilíbrio que acaba acontecendo na sua vida. Então, por exemplo, o seu filho, que de uma forma cronológica, que deveria cuidar de você na sua velhice, você não vai passar essa instrução. Então você vai ter muitos problemas na sua velhice, por quê? Porque você passou boa parte da sua vida desconectado com o do seu filho. A mesma coisa o seu pai e a sua mãe. Você passou bastante tempo trabalhando que nunca você foi preparado para cuidar deles da velhice. E é a época que eles mais precisam de atenção. Então, eu já falei desse top lá da movimentação, mas eu vejo que é importante falar sobre isso, que uma vida cega dedicando a sua profissão, ela vai provocar desequilíbrio da sua vida, tá? E esse desequilíbrio vai cair na relação, entendeu? Na criação dos seus filhos, no seu usufruir. Você tem que entender, e eu vou falar bem rapidamente esse tópico que eu já falei da movimentação, que a vida que você escolhe pela profissão que você exerce, você vai se dedicar pelos outros. E muito pouco você vai receber. Porque, por exemplo, se você trabalhar 8 horas por dia, só um exemplo, tá? Quando você chega em casa, você tem que fazer o quê? Fazer o seu jantar, o lanche, se você for fazer. Você tem que jogar o seu lixo lá de fora. Você tem que lavar sua louça. Você tem que preparar o seu uniforme para o dia seguinte. Você tem que resolver pagar uma conta. Ou você tem que comprar alguma coisa que está faltando na sua casa. Você precisa ver se precisa de alguma manutenção nos seus eletrônicos. Você tem que ver se você tem condições de se transportar para outro lugar para resolver algum problema. O teu trabalho ele não acaba depois que você sai do seu serviço. O seu trabalho só vai acabar depois que você fazer suas próprias coisas de casa. Evidentemente, isso cria um desequilíbrio. E, consequentemente, esse desequilíbrio que acontece, de fato e verdade, vai te prejudicar. Entende? Gente, eu sempre falei para vocês que o manual, tá? Primeiramente, eu sempre falei para vocês, eu sempre falei para vocês que o manual ele sempre vai ocultar as coisas, tá? Porque ele é um código. Peço desculpa, tá, gente? Por causa do barulho aqui. O manual ele é um código. E vocês têm que saber interpretar esse código que é falado. Logicamente que não é só economia, existem outros manuais. Então, assim, é uma parte assim muito delicada de ser falada, é muito sensível e dói o coração. Por quê? Porque vocês vão ver o mundo na perspectiva do que as pessoas vivem e na perspectiva do que o manual eles vão dizer para as pessoas. Então, é muito comum vocês correr atrás do dinheiro, tá? Para vocês atender a sua necessidade. Mas o manual e todo economista ele não vai falar o caminho das pedras. Se ele falar, ele perde a demanda, entendeu? Ele deixa de existir a profissão dele. Então existem muitos vícios ocultos, como eu sempre estou falando isso para vocês. E um deles, que muita gente às vezes não repara, não pensa, é que o dinheiro que você ganhar a mais, geralmente você vai ser sempre pressionado a colocar no banco ou numa corretora, deixa eu digitar aqui o negócio aí, ou numa corretora para você não perder para a inflação, tá? Ou seja, o que você ganha mais nunca vai ficar no seu bolso. Eu já falei talvez esse tema na movimentação,
Mas esse tema ele respeita também no manual. Muitas coisas que você lê no manual, tanto da economia, da lei e outros manuais que regem um coletivo, um grupo de coletivo, muitas coisas vocês não vão aceitar. Você já acaba aceitando, por isso que eu falei do tema da escravidão, porque a única maneira que você aprendeu de viver é através dessa profissão que foi ensinada para vocês. Você seguiu o que o coletivo já está seguindo e não ser um ser pensante. Consequentemente, vocês vão pagar com uma baita de uma carga de trabalho absurda, evidentemente. Um dia eu vou contar sobre isso. Então, você tem que ter consciência que o dinheiro que vocês ganham, eles não são seu. Não só por causa da inflação, mas entendendo também que existe uma lei que proíbe que você rasgue o dinheiro, senão você vai para a cadeia. O que isso significa na prática, né? Vamos falar do manual da lei, né? Significa que o dinheiro que você utiliza não é seu. Ele pertence a um proprietário. A gente tem um entendimento que quem cria os produtos é o setor privado. E o Estado é o que regula a nossa convivência. Então, esse dinheiro que a lei proíbe, e é por isso que eu falei que no Brasil tudo se proíbe, ele pertence a uma pessoa. Então, o fato de você entender que esse dinheiro que você utiliza é seu, você está se enganando, porque você não pode praticar certo tipo de ato, senão você vai ser preso, você vai ser punido. Você pode até falar assim, mas quem vai ser o lucro de rasgar o dinheiro? A questão não é quem vai ser o lucro de rasgar o dinheiro, a questão é entender que aquilo que você julga que é seu, não é seu. Ele pertence a uma outra pessoa. Eu acabei de falar para vocês que o capitalismo ele simplifica muito, ele encurta muitas coisas, porque ele já tem entendimento que certas questões existem uma complexidade para o ser humano entender. Quando era algo muito complicado, algo muito abundante, o ser humano tem uma certa dificuldade de entender. Isso já é falado na economia. Essa simplificação, quando as coisas começam a dar errado, vem como um tsunami para cima de você, porque você simplificou bastante as coisas e você não está preparado. E aí, quando você vê as coisas, você vê a gravidade do problema. Então, eu queria falar isso para vocês, entendeu? Dizer isso para vocês sobre essa questão desse problema. Gente, vamos falar aqui de uma coisa que eu penso que é muito importante. A figura de linguagem que a gente tem é uma figura de linguagem que pertence a um determinado grupo, tá? E esse grupo é para poder se comunicar entre si próprio. O fato de você ter acesso ao serviço público, isso não significa que você não vai sentir o efeito da escassez. Todo o ambiente que você usa da cooperativa, que é a área urbana, no caso, que você não produz, ali sempre vai existir a escassez. Ela pode estar se manifestando pelo fato da deficiência, pelo congestionamento, pela falta de aprimoramento, pela falta de qualidade, pela falta de estrutura. A escassez, isso é muito importante falar, ela sempre vai se manifestar. No serviço público, geralmente, a escassez ela vai se manifestar muito mais pela insatisfação. Pela insatisfação, pelo descontentamento, entendeu? Pelas coisas imprecisas, pelas falta de habilidade, pela falta de estrutura. Se você vive dentro de um ambiente de escassez, de excesso de escassez, corrigindo aqui, ela vai se manifestar, gente. É o efeito. Entende? Muito pouco se fala sobre isso, mas ela vai se manifestar. E eu separei esse tópico do serviço público porque o fato de você não ser excluído pelo setor privado, isso não significa que aquilo que você vai ser assistido não venha a ver a escassez, que muitas vezes é associado com uma deficiência do serviço público. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Entende? Então, qual é a problemática disso, gente? É um problema sério emocional, um problema sério psicológico, um problema sério fisicamente, porque o não funcionamento das coisas, tá? que é delegado a fazer, ele vai te atingir diretamente, porque você não tem proteção, você não tem ali de uma certa forma um colete que reduz os danos.
Para quem tem um dinheiro, para quem tem mais condições, pode diminuir evidentemente o dano. Mas a grande maioria não. Então tudo que dá errado diretamente vai ser atingido. E eu estou falando essa questão que eu particularmente eu penso que ela é importante ser falada e ser dita para vocês. Para quê? Para que vocês possam se preparar, para que vocês possam se instruir, para que vocês possam tentar diminuir os danos. Porque tudo aquilo que atinge a sua vida vai atingir a sua cabeça. E a cabeça pode não ter uma reação boa, né? As suas escolhas de atitude não podem ter uma reação boa. E é o que a gente vê em muitas situações aí de descontentamento, de reprovação, de raiva, de indignação. Por quê? Porque é feito para funcionar. E quando não funciona, vai atingir, evidentemente, quem pagou para voltar para eles, né? Que é o contribuinte. Então, não espera dentro de um ambiente, como já falei no outro tópico, uma satisfação, uma realização, ser completo, ser feliz. Você está no lugar errado. E me desculpa de falar isso para vocês, mas vocês estão no lugar errado. A cooperativa ela não foi feita para isso. A cooperativa ela foi feita para faltar, para você sentir o efeito. Porque se você tiver o que você tem, você não vai trabalhar. Você não vai fazer nada. Entendeu? Eu tenho que ser bem claro, bem profundo para você entender como funcionam as coisas. Tá? Então, o fato de você ter acesso ao serviço público, isso não quer dizer que você não vai sentir o efeito da escassez. É aquilo que eu acabei de falar, eu sempre estou falando nos tópicos. Se eu falar como é feito, as pessoas não vão querer fazer. Então, muitas coisas vai ser ocultada para poder submeter você àquela situação. Se eu falar o caminho das pedras, as pessoas não vão querer mais se tornar subordinadas a mim. Por quê? Porque a minha dominação está em cima daquilo que a pessoa precisa. Entende? E no serviço público, para não ficar sendo repetitivo, funciona a mesma coisa. O fato de você não ser excluído do serviço público, isso não quer dizer que você não vai sentir a escassez, a falta, a manifestação do sistema econômico. Muito pelo contrário. Eu evidentemente, eu vou estudar bastante, eu vou constituir um grupo de estudo sobre essa questão, mas é só para você entender o quanto você é atacado, evidentemente, pela manifestação da escassez, e o quanto isso pode prejudicar nas suas decisões de fazer coisas que vai te prejudicar mais ainda, vai gerar mais carga de trabalho, pelos efeitos. A insatisfação, o descontentamento, o desgosto, a reprovação, a raiva, a indignação, o que mais? Reprovação, a falta de habilidade, as coisas incompletas, é o efeito da escassez, gente. Aí vocês entendem porque algumas coisas eu falo é difícil de falar, é o efeito, está se manifestando. Como não ler e como não é feito para entender, é só para um determinado tipo de grupo, você está sendo afetado sem saber. Então as suas reações também podem ser reações que vai te prejudicar. Por quê? Porque você não está sabendo. Não está sabendo, está faltando médico aqui. É o efeito da escassez. É o efeito. Mas está saindo do caminho, está saindo. É o efeito. Tudo que você participa no meio urbano, ou aquilo que você abdicou, vai ter a presença da escassez, do excesso da escassez. Só que muitas vezes essa presença você não vai perceber, porque você não leu o manual. Você só simplesmente seguiu como as pessoas fazem, tem uma profissão e paga tudo com dinheiro. Mas os efeitos psicológicos, físicos, emocionais, eles vão aparecer quando você utiliza o dinheiro. Quando as coisas não estão funcionando, quando as coisas não estão certas. O grande problema é você ser atingido e não perceber, e consequentemente aquilo que você não faz certo, você vai ter que trabalhar mais. Você vai ter que ralar mais. Entende? Eu estava vendo uma reportagem, antes de a gente passar para o próximo tópico, que um pai e uma criança, uma pré-adolescente, ele foi lá no hospital e só tinha 2 médicos sendo atendidos. Aí, quem conhece o
o hospital lá, ou conhece os hospitais, sabe muito bem que os hospitais eles têm as suas regras de atendimento, que dá prioridade quem mais precisa, tá? Então já tem ali uma mudança de cronograma, né, de prioridade. E aí só tinha 2 médicos. Eu acho que estava no almoço não, estava no jantar, ou faltou, entendeu? E só tinha aquela médica. Aí o cara ficou revoltado, o cara ficou indignado, que estava lá com a sua pré-adolescente, né? E eu acho que, não sei se era ele ou ela que estava com algum problema de saúde lá, né? Foi lá na médica, conversou, esbravejou aquela coisa toda e discutiu com a médica, discutiu com aquilo outro. Depois eu vou ver se até faço esse vídeo. E aí parou o funcionamento do posto de saúde, porque era a única médica que estava atendendo, parou o atendimento. Aí o caso foi para a delegacia, que tinha batido, tinha agredido lá verbalmente lá. E aí o delegado pediu a prisão do adolescente e desse pai do adolescente. E aí o advogado até argumentou, olha, 2 pessoas para você atender 30 pessoas, 100 pessoas no hospital é ineficiência. E essas 2 pessoas, uma faltou. Aí até o delegado admitiu essa argumentação da defesa, mas aí que tá o problema, né, gente? Cara, aí começa um manhado de problema do caramba, né? Porque o delegado mesmo ele não vai se tratar no hospital público, né? O delegado mesmo vai se tratar no hospital particular. Toda a hierarquia lá em cima não se trata no hospital público, muito dificilmente. É particular. Então você já vê que até quem vai avaliar a situação não está na mesma posição. Já de hierarquia já não está. E de contratação de serviço também não está. Então o resultado sempre vai ser diferente. Aí ouviu essa justificativa do advogado, né, que era insuficiente, que não dava para poder atender. Eu acho que era umas 30 pessoas ou 50 pessoas na madrugada, 30 pessoas na madrugada, isso foi de madrugada, e entendeu que tinha que ser preso e que daria para ser entendido. Quando eu vi aquela reportagem, eu já percebi que não tem muita conversa. Porque, evidentemente, 30 pessoas para você atender numa madrugada, tendo prioridade, que é o caso da médica naquela situação, evidentemente que não seria eficiente. Mas, cara, se você entregou a sua autoridade na mão dos outros, você não pode esperar nada. Você vai esperar o quê? Se você abdicou de fazer as suas próprias coisas, não tem o que se falar. Vai falar o quê? Entendeu? E aí, quando eu vi aquela argumentação do delegado, né, a respeito dessas questões, eu falei, não adianta. Não era o momento certo, não era a hora certa, e também você não reivindicou no momento certo, só no momento que você vai atender. Assim, existem muitas coisas erradas que eu não vou falar nesse vídeo, mas quando você vê o que a gente faz com a nossa vida, é uma loucura, é uma cegueira incalculável, né, gente? Beleza? Vamos partir para o próximo tópico, tá? Beleza, gente? Amém. Vamos lá no próximo tópico. Gente, vamos falar aqui que é a imposição de serviço público através do dinheiro, tá? Assim, esse tópico é muito difícil de falar, é muito difícil de dizer, cara, que muitas certas coisas só funcionam de uma maneira empurrada, de uma maneira não concedida, entendeu? Se você pensa que existe alguma naturalidade de aceitação humana dentro da cooperativa, ela é muito pouca. Tá? A boa parte das coisas a gente vai reprovar se a gente tirar esses códigos da linguagem e deixar claro. Quando a gente olha a palavra imposto, eu particularmente eu entendo que a palavra imposto significa impor a pessoa um determinado tipo de coisa. Então você impõe a pessoa a fazer certo tipo de coisas que ela talvez não queria fazer, ou não sabe fazer, ou aquilo que você quer que ela faça. E essa imposição, por isso que eu falei da questão da escravidão, ela não é uma imposição física, ela é uma imposição intelectual. Então, quando você utiliza o dinheiro, você já está pagando automaticamente toda a prestação de serviço. Se você não utiliza o dinheiro e passa a fazer suas próprias coisas sem necessidade econômica, evidentemente que o sistema financeiro, evidentemente
o poder do governo, ele vai perder a influência de você, porque você não está usando as ferramentas que o governo te dá para você usar na cooperativa, que é o dinheiro. Então eu fiquei pensando na minha cabeça, o que adianta você ter pequenos lugares que privam a grande maioria da população e grandes lugares que todo mundo pode frequentar, que é os hospitais públicos, pagando 2 vezes. Então você paga 2 vezes se você estudou na escola particular, hospital privado, faculdade particular. Você paga 2 vezes quando você compra um carro, você paga 2 vezes por causa do transporte, né? Que o transporte é feito para todo mundo, então você paga 2 vezes por causa do carro de transporte, você paga 2 vezes pela concessão de luz, você paga 2 vezes pela água. Ou seja, a grande maioria das coisas que a gente paga no Brasil, a gente paga 2, 3 vezes, no meu ponto de vista, pelo mesmo serviço. Isso aí não vou estudar, vou me aprofundar, aquela coisa toda. Mas a questão não é essa. Se existe o serviço público, para que vai existir o serviço privado? Entende o raciocínio? Ah, não, mas o serviço privado é melhor qualidade. Cara, você está pagando 2 vezes. Então, por isso que eu falo para vocês que o manual, quando você lê o manual, você não comete erro. Eu me lembro que, de vez de minha mãe pagar uma escola particular, ela pagava uma explicadora. Já complementava com a escola pública. Então, o dinheiro que você está gastando numa escola particular, você pode pagar uma explicadora. Você está pagando 2 vezes. Então, você vai ver que quando você não lê o manual, você vai cometer erros grosseiros, erros bizarros, por você seguir como o fluxo segue. De você não ser um ser pensante, um ser racional, um ser que bate de frente com aquele que pensa e cria a sua forma de pensar por conta de discriminação, preconceito, rejeição, por você ter o seu modo de pensar. O quanto isso vai gerar para você carga de trabalho. O pagamento automático dos impostos através do dinheiro, eu também entendo que já é sabido que se fosse deixado por fora, tipo assim, a pessoa passa no caixa, paga o imposto, a pessoa passa em determinado lugar, vai pagar o imposto junto com o produto, muita gente daria calote. Muita gente não pagaria. Já é sabido, evidentemente, o problema de falta de coisas que existe na população. Esse é o problema da obediência sem questionamento, na cegueira. Então já é sabido. Então dali você já começa a perceber que tanto o imposto que você paga pela questão para poder ter o serviço público e o imposto que você paga é pelo fato também que para não dar calote ao governo, os dois são feitos dessa forma para poder manter funcionando da forma do funcionamento da cooperativa. E particularmente isso me deixa muito escandalizado, isso me deixa muito assim bobo. Por quê? Porque é uma imposição. É uma imposição. Quando você utiliza as coisas dos outros, você fica na mão dos outros. É o que eu estou sempre falando. Automaticamente, quando você utiliza o dinheiro para fazer as coisas, já impõe esse modo de funcionamento. Então, eu particularmente, eu cresci vendo muita gente descontente, insatisfeita, indignado com posicionamentos políticos, mas muito pouco pode fazer, porque está na mão do sistema financeiro. Está usando as coisas que o sistema financeiro oferece através da iniciativa pública e que aquilo ali é um meio de controle. Por mais que você se sinta insatisfeito, descontente, com raiva, não aceita certos posicionamentos políticos, se você continuar usando o dinheiro, não vai mudar. Você vai estar sempre tentando resolver o seu descontentamento ou engolindo o descontentamento porque você está usando as ferramentas do sistema financeiro. Quando você passa a tomar conta das suas próprias coisas, cuidar das suas próprias coisas, você tem uma mínima necessidade de usar o dinheiro. Então você também menos vai ser afetado. Mas a grande questão dessa situação é você entender que muitas das coisas que você vai acontecer na sua vida é por uma imposição. Existe uma força que impõe aquela situação que você está vivendo e que você nem vai saber se você não ler o manual.
nem vai saber se você não lê de fato de verdade o que acontece. Então, quando você usa o dinheiro, você tá de uma certa forma sendo de uma certa forma impondo uma filosofia de vida para você, e é automático. Evidentemente que muita gente pode até me chamar de louco, de doido, pelo fato que, cara, como que eu não vou usar dinheiro se eu preciso? Não é isso. Eu quero dizer para vocês que quando você aprende a fazer suas próprias coisas, que não é o que vai ser ensinado para você, senão vai trazer uma abundância, você utiliza menos o dinheiro. Você passa a necessitar menos, porque você sabe fazer suas próprias coisas. Consequentemente, essa imposição é diminuída. Quando você usa o dinheiro, porque você abdicou das suas funções naturais, você é obrigado a se impor aquilo que é regido. Você não tem escolha. A escolha que você tem é seguir aquele caminho, que há muito tempo já está brigando, que é o caminho ali do legislativo, o caminho ali do judiciário. Você é obrigado a seguir aquele caminho, porque você não tem uma outra maneira de viver. E essa forma sutil, essa forma desconhecida, essa forma muito pouco vista, evidentemente, você não vai ver, porque você também não vai ter tempo para cuidar de tantas coisas. Você vai estar muito mais preocupado, de fato de verdade, de resolver as suas necessidades materiais do que estar entendendo como funcionam as coisas. Já é uma coisa previsível. Você nunca vai ter tempo, de fato de verdade, para tomar conta de tudo. Entende? Por quê? Porque você está sempre precisando. Mesmo que você pense, mesmo que você queira raciocinar, o teu tempo vai ser mínimo. Por quê? Porque você está preso. Está preso. Você precisa manter a sua necessidade. Você precisa ser reabastecido. Essa imposição, antes que acabe esse tópico, ela é feita naturalmente quando você utiliza o dinheiro. Então, por mais que você não concorde, por mais que você não aceite, por mais que você não ache legal, não vai mudar. Enquanto você estiver usando as coisas dos outros, sendo bem claro, nunca vai mudar. Só vai mudar quando você romper. Aí perde o efeito. Mas enquanto você estiver usando, não adianta. E é uma contratação de serviço, antes que eu esqueça sobre isso, uma contratação de serviço imposta. Não é você que está contratando serviço, entendeu? É a pessoa que está obrigando você a contratar esse serviço. Porque enquanto você estiver usando as coisas dessa pessoa, a contratação de serviço não vai ser uma contratação de serviço de que você está contratando as pessoas, mas sim que aquele que quer prestar serviço está te obrigando a contratar esse serviço. Entende o raciocínio? Ou seja, você não está fazendo as coisas porque você quer fazer. Você está fazendo as coisas porque os outros querem que você faça. Através do quê? Quando você utiliza as ferramentas, que é o dinheiro. Então essa contratação de serviço também não é legítima. Entende? Porque você não escolheu. Foi o contratante de serviço que escolheu você usar esse serviço. Entende? Vamos para o próximo tópico, que hoje o vídeo é longo. Vamos lá? Gente, vamos falar aqui da questão, de fato de verdade, do produto ser maior, o valor do produto ser maior do que o valor do trabalho das pessoas. Ou seja, cara, isso é muito triste que eu vou falar, isso é muito duro de falar essas coisas. E essa situação no Brasil, ela já está acontecendo há muito tempo, tá? Do trabalho das pessoas não ter valor para quem contrata. Eu me lembro que quando a moeda se desvalorizou, eu tinha chegado em 97 e ver alguns preços de alguns produtos, né? O frango custando na época R$20, né? E o salário custando R$100, R$30, determinado produto custando R$60. Mas eu nunca naquela época de 97, 98, 96, eu não tinha visto um produto valer mais do que um salário de um trabalhador. Talvez eu não tinha me ligado no caso do carro, né? Porque não era uma coisa assim que uma criança prestaria atenção. Mas quando a moeda ela ficou flutuante, uma das comidas preferidas do Natal era o bacalhau. E eu me lembro que tinha 2 mercados, né, que vendiam o bacalhau. Na época, o bacalhau ele custou R$159 o quilo do bacalhau, que era o valor de um salário mínimo.
Eu até tinha visto os eletrônicos, algumas coisas assim, mas quando eu comecei a ter consciência, tanto em 99 como em 2004, isso até me ajudou no meu estudo, eu fiquei pasmo. Como é que pode um bacalhau, 1 quilo do bacalhau, ser um valor de um salário mínimo? Porque tinha esse de R$ 159, eu nunca me esqueço dessa época, e tinha um outro que custava R$ 180. Como é que pode 1 quilo de um bacalhau naquela época valer mais do que de um mês de um trabalhador? E eu também depois, em 2004, teve uma crise do alho, ao qual o alho custava R$ 240 ou R$ 280 o quilo, tá? Houve uma crise do alho e 1 quilo do alho custava um valor de um salário mínimo. Salário mínimo, estou falando de alimentação. E em 2010, 2009, eu estava vendo a questão de perfume, aí já estava prestando muito mais atenção, já estava adulto, e vendo muitos perfumes importados valendo 2, 3, 4 salários mínimos. E eu ficava assim, além dos carros, né? E eu ficava assim, pensando assim, cara, a gente não estava dando nada. Como é que pode um produto valer mais do que um mês de um trabalhador? E eu via muita reportagem de pessoas desesperadas para poder trabalhar e de ter emprego. E eu ficava assim meio sem entender. Hoje, olhando para a cooperativa, eu entendo que o trabalho nosso, ele não vale nada. Não só por isso, mas por outros raciocínios que eu acabei pegando, que boa parte das coisas que você faz trabalhando na cooperativa não vale de nada. Não vale de nada. Como que isso é expressado? Uma das formas que você pode ver que não vale de nada é quando você vê um produto de origem da terra valendo mais do que o tempo de trabalho de um ser humano. Vale 4 salários, 5 salários, 10 salários, 20 salários. Não vale nada. É a única forma de você saber? Não. É só você pegar o dinheiro que você trabalhou o mês todo e meter o pau nele. Quanto tempo você vai demorar para gastar? Você demora um mês para ganhar. Quanto tempo você demora para você gastar? 1 segundo? 1 minuto? 2 minutos? 3 minutos? Então, assim, é muito triste falar essas questões, mas boa parte das coisas que a gente faz dentro da cooperativa não vale de nada. Tá? Não vale de nada. Ou seja, quando você pega um empréstimo no banco, ou se você já ouviu alguma pessoa pegando empréstimo, ela fica 3, 4, 5 anos pagando. Mas para gastar, 15 dias já acaba rápido, dependendo do valor. Às vezes até 2, 3 dias. Às vezes se dá uma segurada para não ir muito rápido, mas não dura de acordo com a parcela. Então, assim, o que significa? Que o nosso trabalho dentro da cooperativa não vale de nada. Quando o bacalhau, eu vi ele a R$ 159, outro preço R$ 180 na época de 99, o alho a 1 kg a R$ 240, eu cheguei ao entendimento de fato de verdade que o nosso trabalho não vale de nada. A gente é totalmente descartável. Entendeu? Eu estou falando só no nível de alimentação. Mas aí se você pegar no nível de roupa, de perfume, de produtos, outros tipos de produto que você tenha contato, você vê que a gente é totalmente descartável. Então, tipo assim, fica aquele pensamento, o quanto vale a pena você investir o seu tempo para fazer para os outros e o quanto vale a pena você fazer para você. Entende? O quanto vale a pena. Entendeu? O quanto de fato de verdade é justo essa filosofia de vida. Por exemplo, você pode trabalhar 24 horas. Mas mesmo que você trabalhe 24 horas, dependendo de nível de hierarquia, você nunca vai conseguir alcançar quem está lá em cima. O outro trabalha na mesma quantidade de horário que você, faz uma função diferente de você e ganha muito mais. Os problemas de não entender o funcionamento da cooperativa são problemas que vai levar sempre o excesso de trabalho, problema de saúde e condições para não viver bem. Entende? Mas quando você vê uma coisa que vale mais do que o trabalho, significa que aquilo que você está fazendo não vale de nada. Tá? Tem muitos produtos que eu poderia falar de
como já falei, de perfume, de carro, de roupa, de eletrônica, vale mais do que o seu trabalho. Vale mais do que você faz na cooperativa. Então, é uma inversão de valores. E é isso que você tem que se ligar. Até que ponto vale a pena você se sacrificar para servir as outras pessoas e até que ponto vale a pena você fazer para você. Qual que você vai desempenhar melhor? Você fazendo para os outros ou fazendo para você? Porque na prática, eu acho que eu esqueci de falar, que quando você tem uma substituição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, você está no lugar do escravo. Como a gente é regido para ir como a manada vai, a gente acaba não se atentando a esses detalhes. Mas na prática você está no lugar do escravo. Então todos os problemas que o escravo teve, e eu não falo da questão do escravo negro, tá? Estou falando da escravidão mundialmente falando, desde o início da fundação da Terra, tá? Não se apega a esse detalhe de cor. Toda a escravidão que houve na Terra sempre foi problemática. Então, se você está no lugar do escravo, você vai enfrentar os mesmos problemas dos escravos, você vai enfrentar a mesma dificuldade, com uma diferença, que você vai ter a liberdade para poder escolher, mas os problemas vão estar existindo. Desculpa aí, foi a garrafa aqui. Os problemas vão continuar existindo. E é isso que você tem que se ligar. Entendeu? Vamos lá para o próximo tópico.